Vamos lá, Fábio Alvarenga, é notícia em primeira mão para atualizar você. A única coisa que eu peço é que você fique até o finalzinho, porque com exclusividade aqui o jornalismo da equipe direto no assunto se aprofundou a respeito do que anda acontecendo nos Estados Unidos. Temos aqui informações reveladoras a respeito da tão sonhada liberdade do povo venezuelano. Já temos aqui agora, com fontes na tela, a prova para mostrar para vocês que o Trump está disposto realmente a tomar a Venezuela. E a única coisa que eu peço para você, amigo e amiga, inscritos aqui no canal, que vocês compartilhem aí os nossos vídeos, assine aí o sininho de notificação, porque todos os dias estamos aqui fazendo a cobertura de um jornalismo sério para atualizar vocês com o melhor sobre aquilo que a grande mídia esconde. Muita atenção nesse assunto, olha só. Pessoal, é urgentíssimo essa notícia. O presidente Trump afirmou que os dias de Maduro no poder estão contados. Quer dizer, não estou dizendo que é verdade ou mentira, disse ele. Não vou dizer o que vou fazer com a Venezuela, se vou fazer ou não, acrescentou o presidente americano. A entrevista foi repostada pelo perfil oficial da Casa Branca. Eu tenho aqui todos os detalhes e eu vou pedir, por gentileza, que você que acompanha o canal direto no assunto, se inscreva aí e ative o sininho de notificação. Pare tudo o que você está fazendo, porque um jornalismo independente vai a fundo. Pesquisa para trazer algo que vai agregar o seu conhecimento sobre o que de fato anda acontecendo lá na Venezuela com a ação dos Estados Unidos. Dias contados para Nicolás Maduro, o recado firme de Donald Trump e o tabuleiro tenso no Caribe. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, afirmou acreditar que o tempo de Nicolás Maduro no comando da Venezuela está chegando ao fim. A declaração foi dada em entrevista ao programa 60 Minutos, da rede de televisão Columbia Broadcasting System, e veio com um recado direto. Washington não antecipa uma guerra contra o regime chavista, mas tampouco fecha a porta para medidas pontuais e decisivas quando entender que são necessárias. Ao mesmo tempo, o aumento da presença militar norte-americana no Caribe e as interdições de embarcações suspeitas de envolvimento com o narcotráfico mostram que a pressão subiu de patamar. Questionado se os dias de Maduro como presidente estão contados, Trump foi objetivo. Disse que sim, que acredita nisso. Pressionado sobre relatos de possíveis ataques dentro do território venezuelano, preferiu manter a ambiguidade estratégica. Não confirmou, nem negou. E encerrou com uma mensagem calculada, típica de quem entende o peso das palavras no xadrez geopolítico. Não anteciparia o que faria com a Venezuela, se faria ou não. Em outro momento, afirmou duvidar que os Estados Unidos da América estejam caminhando para uma guerra com o país vizinho, o que funciona como um aceno de calma para mercados e governos regionais, sem aliviar o cerco político e operacional. Enquanto a disputa de narrativas corre, no mar, a história é mais concreta. Nas últimas semanas, as forças norte-americanas reforçaram sua presença no norte da América do Sul, com navios de patrulha, aeronaves de vigilância e meios de inteligência capazes de acompanhar rotas suspeitas. Em águas internacionais, foram registradas operações de interdição contra embarcações apontadas por autoridades como ligadas ao tráfico de drogas e a redes criminosas transnacionais. A lógica é clara. Quanto mais os cartéis e seus facilitadores tentarem usar corredores próximos às fronteiras marítimas da região, maior será o risco de apreensão, neutralização e prisão. É uma estratégia de dissuasão escalável, que evita o rótulo de guerra aberta, mas não hesita em agir quando a lei e os tratados permitem. Caracas, por sua vez, tenta exibir força. O governo venezuelano deslocou tropas e meios navais para áreas sensíveis, fortaleceu postos em fronteiras e elevou o tom do discurso, falando em defesa da soberania e combate a grupos armados. Ao público interno, o regime busca transformar a pressão externa em combustível político, apresentando os Estados Unidos da América como inimigo histórico, numa tentativa de manter coesa a sua base. No tabuleiro internacional, aliados tradicionais do chavismo, como a Federação Russa, criticam os excessos norte-americanos e oferecem respaldo diplomático, reforçando o jogo de influência e contra-influência que ultrapassa a geografia andina. Para o Brasil e os vizinhos, o desenrolar desse impasse não é assunto distante.
As rotas de cocaína e armas que cruzam o norte do continente impactam diretamente a segurança das fronteiras, pressionando a Amazônia, a região limítrofe com a Venezuela e os acessos por Guiana e Roraima. Toda vez que o cerco marítimo se fecha no Caribe, há tendência de deslocamento de fluxos por terra e por rios, o que exige coordenação policial, inteligência compartilhada e presença de Estado. No plano econômico, a Venezuela detém grandes reservas de petróleo. Qualquer tensão que altere exportações, reconfigure sanções ou provoque novas crises internas mexe no tabuleiro energético e no comércio regional. No terreno institucional, o problema é ainda mais profundo. A crise venezuelana mistura inflação sufocante, êxodo populacional, denúncias de repressão a opositores e descrédito de processos eleitorais. A saída responsável passa por um triângulo difícil: pressão internacional coordenada, garantias para uma transição com regras claras e eleições verdadeiramente auditáveis. Ao dizer que o tempo de Maduro está acabando, Trump empurra esse triângulo para o centro da mesa, sinalizando a civis e militares que ainda sustentam o regime que há um futuro possível além do chavismo, desde que haja ruptura com crimes graves e compromisso com a legalidade. Em linguagem direta, o recado é este: a retórica revolucionária não enche a geladeira, não reduz a violência e não devolve liberdade a quem vive com medo. Um governo que persegue dissidências, hostiliza a imprensa, prende adversários e manipula regras do jogo. Não precisa de aplausos, precisa de alternância de poder, fiscalização independente e voto contado à luz do dia. Barcos carregados de drogas não são neutros, são máquinas de destruição social que apodrecem instituições, compram silêncio e espalham morte. Interditá-los, quando a lei permite, salva vidas no Brasil, nos Estados Unidos da América e na própria Venezuela. O que muda então com o recado de Trump? Acaba o faz de conta. A paciência com negociações que apenas compram tempo para o regime parece ter terminado. Sem falar em guerra, a estratégia aposta em 3 eixos: operações cirúrgicas e interdições onde houver base legal, sanções e bloqueios econômicos direcionados para aumentar o custo do autoritarismo e apoio político a uma oposição que se organize para disputar poder de forma limpa. Esse conjunto, se sustentado por coordenação regional e por garantias mínimas a quem aceitar a transição, pode abrir fissuras reais no bloco chavista. Para o cidadão comum, dentro e fora da Venezuela, o que importa é simples: ter comida na mesa, segurança para trabalhar e liberdade para falar. Quando Trump diz que o relógio está correndo contra Maduro, ele dá voz a um sentimento que há muito se arrasta nas ruas de Caracas, Maracaibo e Valência. Não é a promessa de uma intervenção indiscriminada, é a afirmação de uma linha de pressão inteligente que mira o coração das redes criminosas e cobra do poder político aquilo que legitima qualquer governo: respeito à lei e ao povo. Se essa pressão vai terminar com a queda do regime, ninguém pode garantir. Mas uma coisa já está posta: o ambiente mudou. O Caribe está mais vigiado, as rotas do crime estão sob risco e a retórica vazia perdeu espaço para um cálculo mais frio. Quem aposta na liberdade, na responsabilidade e na verdade encontra hoje mais aliados do que ontem. E na política, quando a maré vira, não adianta gritar contra o vento. Por sua vez, os Estados Unidos acusam Maduro de envolvimento com o narcotráfico, uma acusação formalizada pelas autoridades norte-americanas. A declaração de Trump coloca a Venezuela numa posição de destaque entre as ações externas do governo do Sr. Estewa, sobretudo sob a proteção da luta contra regimes que a ala política conservadora considera autoritários ou alinhados a práticas antidemocráticas. A menos de algum declínio ou mudança no cenário venezuelano, a perspectiva aberta pelo presidente norte-americano sugere um novo momento de pressão sobre Caracas. Em seguida, ao ser questionado se considerava que os dias de Maduro estavam contados, ele declarou: "Eu diria que sim. Acho que sim, sim." Na mesma entrevista, o presidente estadunidense fez menção ao envio de tropas e navios dos Estados Unidos para a região do Caribe, como parte das operações supostamente ligadas ao tráfico de drogas, ações que, segundo a reportagem, resultaram em dezenas de mortes. O governo venezuelano, por meio de Maduro, alega que Washington estaria usando o combate às drogas como pretexto para promover mudança de regime em Caracas e assumir o controle do petróleo venezuelano.